atentos aos efeitos colaterais. Tá? As concentrações mais elevadas são mais irritantes. Nesse estudo que está salientado aqui, que é realizado em 88, 92% dos pacientes usando concentrações de 0,1 diariamente tiveram uma dermatite. Então, a minha dica seria usar sempre menores concentrações, iniciando em dias alternados. Os antioxidantes, vitamina C e E, são bem consagrados já. Eles reduzem esse eritema induzido pelo UV. E um dado bem interessante que eu achei na literatura, que quando você usa em combinação a vitamina C e a vitamina E, você aumenta em 4 vezes a proteção contra o eritema UV induzido. Aqui é uma foto clássica já do uso de uma vitamina C em hemifase, né? Então, quando você tem dúvida em relação ao ativo, oriente uso numa hemifase por algumas semanas e você vai ver realmente se ele funciona ou não. Aqui, a idebenona, que é um excelente antioxidante e despigmentante. Eu tenho pacientes assim, de consultório que a melhora foi fantástica, né? Sim, um botox e um creme com tretinoína e idebenona, e o pessoal achou que ela tinha feito uma plástica. Então, realmente, eles funcionam muito. O que nós temos aqui disponível no Brasil? Você pode manipular a idebenona, lembrando que ele tem um alto potencial irritante, na forma de Idebelite ou ciclobenenon, lembrando sempre o pH, um pH mais associado ao ácido, então você não vai me associar a idebenona com VCPMG, com um ativo que tem uma efetividade de pH acima de 7, né? Que não vai funcionar, você vai perder a ação de ambos. São possivelmente eficientes, mas necessitam maiores estudos, são esses daqui, outros derivados da vitamina A, os peptídeos, tem alguns estudos iniciais assim, bem interessantes com peptídeos, os ácido alfa-lipóico também, os inibidores de metaloproteinases, eu gosto muito desse MDI complex, né? A fulfuriladenina, que metinhel é um ativo bem interessante, eu estava conversando com a Daniela ontem, coincidentemente nós gostamos dos mesmos ativos, por que será, né, Daniela? Então, e aqui alguns estudos que foram feitos, mas assim, é pelo próprio fabricante. Por exemplo, o Sincol é um ativo que eu gosto muito, que a gente vê bastante resultado com ele em relação diária dos olhos, e o que a gente tem de literatura do fabricante é isso, aqui com essa alteração do relevo cutâneo, como melhorou depois de 84 dias de tratamento nessa concentração, né? Só que avaliaram 60 voluntários, diferente da tretinoína, que avaliou quase 500, né? Então, por isso que a tretinoína é um medicamento e esse aqui ainda não foi elevado para essa categoria, né? E aqui, esse outro peptídeo que eu gosto muito, né? Quem passou pelo ambulatório com a gente sabe que a gente prescreve muito matripsil, porque ele tem realmente um resultado clínico que a gente observa bastante significativo. E aqui na literatura do fabricante também, olha que interessante, né? Melhorou tônus, elasticidade, tudo. Essa cutometria é um método que recente para avaliar também, né, a elasticidade da pele. Eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês de associações na indústria. Se às vezes vocês ficam inseguros para começar a prescrever, porque realmente a prescrição de dermocosméticos manipulados, ela é muito mais complexa. Então, às vezes, tem umas dicas assim, de algumas associações que já estão padronizadas no mercado, aí, com o nome comercial, né, que tem um Rzinho aqui, para vocês começarem a utilizar. São todos ativos assim, que eu acho, produtos que eu acho bastante interessante e que a gente acaba usando bastante. Mas não se preocupe em copiar, porque vai estar tudo no site semana que vem. Daí tem uma fórmula clássica, que é maravilhosa, que é a fórmula de Kligman, né? Que nós utilizamos muito no preparo para o peeling e depois na manutenção pós-peeling. Existem os nomes comerciais, 3 nomes comerciais apenas do Brasil, né? Salientando que o custo desse aqui é cerca de 170, 180 reais, já os outros já são bem mais acessíveis. E aqui, em relação à melhora dos parâmetros cutâneos, após 24 semanas de tratamento, em 4 regimes terapêuticos. Até me chamou a atenção, até eu estava conversando com a Daniela ontem, que eles colocam a hidroquinona, sim, para o tratamento do fotoenvelhecimento. E, em alguns parâmetros, a hidroquinona, isoladamente, ela foi superior ao ácido retinóico, não estatisticamente significativo, não, mas com certeza, essa associação, essa fórmula clássica de Kligman, melhora todos os parâmetros associados ao envelhecimento cutâneo. Então, é uma medicação bastante interessante para ser utilizada. Lembrando que a hidroquinona tem um potencial melanotóxico e não deve ser utilizada continuamente por um período maior do que 6, 8 meses. Né? O que há de novo, então? O que tem de mais novidade também para a gente?
agentes com fatores de crescimento, né, que foi muito comentado também aqui no congresso, no curso pré-congresso, né, que foi falado sobre cosmiatria, agentes antiglicantes, derivados do café verde, e aqui sempre a gente tem o Rzinho, que nós temos produtos comercialmente já disponíveis, prontos com esses ativos que eu acho bem interessantes para vocês, né? Derivados do Mirtus comunis, biocálcio, enfim. Né? Em relação a esse último aqui, cristofalam aspersa, que é o molusco estressado, é a secreção que sai do molusco estressado, né? Que faz um efeito biotensor, além de outros efeitos. Esse estudo deles foi bem interessante, que inclusive foi feito com biópsias também, só que foi utilizado 40% do produto. Né? E é interessante que é uma das primeiras vezes que você vê um ativo dermocosmético, ou seja, um não medicamento, com um estudo científico bem embasado, publicado também numa revista de... Né? Então, o que há de novo também em relação a outras coisas aqui, né, para você associar nas suas prescrições, né, lembrando dos ativos lipossomados, que eles teriam, né, uma ação mais padronizada, e os ativos de nanotecnologia também. Perspectivas futuras em relação a produtos naturais também, né? Enfim, o nosso desafio tem aumentado muito para os médicos prescritores desses produtos. E o poder da gente, pessoal, está no conhecimento. Acho que a gente tem que estudar e se dedicar muito, porque é uma área que é muito vasta. Né? Nós temos sempre que levar em consideração na nossa prescrição, nós temos que conhecer o paciente, ver as suas condições econômicas, hábitos e estilo de vida, quais são as suas expectativas, suas possibilidades, né? Esses fatores emocionais. Né? E eu achei interessante citar para vocês quando que a gente vai usar o manipulado. Né? Desculpe, eu vou ultrapassar 3 minutinhos, posso? Clica em cima do ok. Porque eu achei assim, isso aqui tão interessante, porque é uma coisa assim que quando eu comecei nessa área também, uma coisa que eu sempre me questionava, e você não encontra isso em lugar nenhum. Então, muitas vezes, você vai achando as suas próprias respostas. E, aliás, poder estar dividindo isso aqui com vocês, estou achando maravilhoso. Quando que você vai fazer o manipulado? Quando você quer reduzir custo, ou você quer individualizar o tratamento, ou você quer efetuar uma associação de produtos que ainda não tem disponíveis na indústria, porque pode acontecer. Quando você quer testar um produto, se ele vai fazer sensibilidade ou não para o paciente, quando quer adequar veículo, essência e forma de aplicação, as necessidades individuais, né, preferência do paciente, exclusividade, a gente sempre tem que levar em conta a preferência do paciente. Tem paciente que chega pedindo manipulado, tem paciente que fala, pelo amor de Deus, manipulado não. Né? Então, tem que discutir isso abertamente com o paciente. E quando, lógico, você dispõe de farmácias especializadas no manuseio desses produtos com matérias-primas de qualidade. Né? E quais são as desvantagens do manipulado? A prescrição é mais trabalhosa, você tem que conhecer o pH dos ativos e as suas incompatibilidades, os prazos de validade são reduzidos, né? Então, isso complica naquele paciente que não tem uma aderência adequada, que ele acaba jogando o remédio fora e desistindo do tratamento. Né? Veículos, bases, embalagens e métodos de produção podem variar de acordo com a farmácia que manipula. A concentração, o veículo e a associação a outros componentes na formulação podem afetar a estabilidade ou a performance do produto, podem trocar os seus ativos e tem que ter muita confiança do médico na farmácia, porque a mesma prescrição, isso eu acho uma desvantagem terrível da manipulação, porque a mesma prescrição pode levar a produtos finais distintos, né? E você tem que ter muito cuidado com a farmácia que você indica, porque a farmácia que você indica diz muito a respeito do médico que você é. Isso a gente sempre cita lá para os nossos alunos, né? E existe uma linha muito tênue, então, que separa esses cosméticos de medicamentos, que tem que ser melhor explorada. Faltam esses estudos multicêntricos que a gente já tem para os medicamentos, e cabe a nós, médicos, avaliar criteriosamente, né? Qual seria a minha dica, então, para vocês? Vocês têm que intercalar ativos com propriedades farmacológicas bem estabelecidas, encarados como medicamentos, por exemplo, retinoides, hidroquinona, ou já consagrados pelo uso, com ativos promissores de última geração que têm embasamento científico fundamentado e conhecido. Pode ser, então, a melhor opção terapêutica no tratamento cosmiátrico. Né? Nós devemos cobrar da indústria farmacêutica esses estudos, né? Eles existem, mas ainda são em pequeno número. Né? Os componentes têm que estar muito bem especificados de maneira clara, né? E médicos não prescrevem cosmético, médicos prescrevem remédios. Eu acho que a gente tem que encarar a nossa prescrição de cosmiatria com muito mais seriedade. Né? Então, aqui está uma paciente, ó, eu confio em você e tenho expectativas em relação ao meu tratamento. E nós temos que dar uma resposta adequada a essas expectativas do paciente. Eu conheço e confio nos produtos que eu prescrevo. Então, os cosmecêuticos não são um mito, né? Porque é isso que foi me perguntado, né? Mas eles são um medicamento em potencial. Nós temos que acreditar neles. Muito obrigada.